Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Plantando Conhecimento. Mais uma semana que se inicia, mais uma semana juntos aqui, com o nosso propósito de estar levando saúde para as pessoas. E uma das formas que a gente acredita que é possível fazer isso é compartilhando informações. Então, fico muito feliz, vocês que estão entrando. Boa noite, Simone, Valnize, a Nutri Caroline, que bom, gente, Café Solidário, que bom, vocês sempre aqui com a gente, né? Fico muito feliz da gente estar mais uma semana juntos, mais um mês que se inicia, né? Um mês cheio de esperança aí, que a gente está realmente buscando vencer esse grande desafio, né, que a gente tem vivido. E a querida Maísa entrou, boa noite, a Carla, Sara, Rose, que bom, gente, que muito, muito feliz de vocês estarem aqui, né, nesse momento em um horário extremamente concorrido, né, e que a gente está com esse propósito, de estar te ajudando nesse momento que você está em casa para de alguma forma te ajudar. Então essa semana a gente começa hoje, né, com a estreia de uma série super bacana aqui, que vocês vão conhecer uma pessoa fantástica. O tema é muito bacana, tenho certeza que vai interessar muitas pessoas. E amanhã de manhã tem meditação às 8h55. Depois de 16 horas tem a live Saúde com Sabor, que a gente vai, né, sempre uma nutricionista trazendo receitas, né, extremamente saudáveis aí para te ajudar nesse momento. À noite, mais conhecimento, a gente vai falar de desbiose. Enfim, né, eu vou até postar aqui depois de novo, tem muita informação, muita live, eu tô realmente dedicando muito do meu tempo aqui com vocês, convidando pessoas, assim, fantásticas, que estão se unindo a essa causa, né, realmente fazendo essa corrente do bem, para que a gente possa te ajudar de alguma forma. Então, a minha convidada de hoje, uma pessoa muito especial, né? A gente sempre traz muitos médicos, nutricionistas, farmacêuticos, né? Dentistas, mas é a segunda vez que a gente está trazendo uma psicóloga, né? E a primeira vez foi muito, assim, as pessoas gostaram muito, né? Porque nesse momento a gente está precisando entender muitas questões, né? A gente está se reinventando de várias formas, né? E para quem tem filhos, né, como eu tenho um filho de 12, outro que vai fazer 16, fora o Pepe, quem todo mundo conhece, de 3 anos, tem muitas dúvidas, né, a gente tá com um momento muito desafiador e a gente precisando aí de respostas, né, de alguém para que possa dar uma diretriz. Então eu acho que esse tema de hoje, né, que o tema é o meu mundo adolescente, e a doutora Simone Lopes, que é a minha convidada especial de hoje, escolheu essa nossa live Plantando Conhecimento para iniciar, né, o primeiro capítulo da série, né, de lives que ela vai fazer sobre esse tema. Foi escolhido aqui hoje, né, no Instagram da Lantana com vocês. Né? Então, assim, eu tenho certeza que vai ser aí, né, os nossos 40 minutos, 1 hora de muito conhecimento. Mandem suas perguntas, né? Ela é um amor, vocês vão ver, uma pessoa fantástica. E com uma bagagem, com uma experiência muito legal. Ó, só pra vocês terem, eu tenho até que colar, hein, gente, olha. Ela é especialista em neuropsicologia, neurociência e comportamento, adolescência, terapia sexual, hipnose, EMDR e brain spotting. Então, assim, o conhecimento que ela tem é fantástico. E para falar, né, de um tema extremamente importante, que são os nossos filhos aí, adolescentes, né, vou convidá-la aqui para iniciar esse bate-papo. Deixa eu chamar aqui. Entrar. Pessoal, enquanto a doutora Simone não entra, aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho. Então, se você tem alguma amiga que tem filha adolescente e gostaria de falar, manda um aviãozinho pro pessoal que convida para assistir a nossa live. Boa noite! Tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bom. Primeiramente, queria Boa te noite. agradecer, né, por ter aceito o nosso convite. Eu falei no início aqui que a gente realmente está fazendo uma corrente do bem, né, para ajudar o máximo de pessoas possível nesse momento. E eu acredito que uma das formas da gente ajudar, né, a gente fala muito em levar saúde, o conhecimento também faz parte disso, né, Simone? Então, queria te agradecer, primeiramente, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui com você nesse espaço, que é um espaço que tem tudo a ver, né? Plantando conhecimento, né? E pelo que eu tenho visto, são vários nomes, vários assuntos que você tem trazido, né? E hoje a gente vai falar sobre adolescência. E como você disse, estava ouvindo aí na sua apresentação, realmente, o tema adolescência é um tema muito vasto.
Então, eu preparei um esquema de fazer cada hora um assunto, né? Legal, De ótimo. modo que a gente possa abranger a grandeza que o tema é. E hoje a gente pode falar de uma forma mais abrangente, porém um pouco direcionada para o pessoal entender sobre isso, né? E quero te agradecer, Andréia, porque você é parte disso, né? Quando eu acabei de fazer meu Instagram há 3 semanas atrás, você me mandou convite. Vamos fazer uma live, né? Então foi meu primeiro convite, eu fico muito feliz de estar aqui. E para os meus convidados, porque algumas pessoas não conhecem você, né? Já pela Lantana. Andréia é uma pessoa maravilhosa, ligada no 220 para tudo. Pilhada, né? Uma profissional maravilhosa, mas também como mãe, como filha, como irmã, como amiga, como esposa. Uma pessoa fenomenal, assim como vocês a conhecem. Você vai me fazer chorar conhece. na primeira live que eu vou chorar ao vivo, é isso? Porque quem te conhece de perto sabe, né? E eu tenho esse privilégio, porque a gente tem um contato muito bacana, né, André? Uma amizade que está cada vez mais viva, né? E eu fico contente de estar aqui com você para a gente começar esse processo. Nossa, pronto. Agora a live, agora eu não consigo nem fazer live, tanto que, de verdade, fiquei feliz pelas palavras. Obrigada, viu? Muito bacana. E aí, Simone, então, antes da gente começar, né, pro pessoal aqui da Lantana que também não te conhece, eu acabei lendo o seu currículo, tem muita bagagem, mas conta só um pouquinho da sua história, né, com o que você trabalha, para as pessoas te conhecerem, né, que a gente sempre está precisando de apoio aí, acho que isso é importante. Eu sou psicóloga há 25 anos e nessa trajetória, sempre trabalhando e atuando na clínica, de 20 anos para cá, eu sou especialista em adolescência. Eu falo que trabalhar com adolescente é meu recreio, porque eles são os fofos da minha vida, é uma terapia que flui muito, eles estão muito dedicados, ao mesmo tempo curiosos e estão a fim de ser feliz, né? Então, é uma terapia que às vezes chega com uma demanda muito forte, muito intensa, às vezes problemas mais graves que nem eram para estar existindo nessa fase tão maravilhosa, né? E a gente consegue deles essa motivação para que eles fiquem engajados no processo deles de autoconhecimento e de melhora, para que eles então possam ter uma vida mais feliz. Então, falar de adolescência como o mimo, né, que do meu trabalho é um privilégio. E dentro das minhas outras especialidades, né, que eu fui somando, né, nessa trajetória muitas coisas. Então, trabalhar a sexualidade, que compõe também com a vida adolescente, trabalhar família, trabalhar casais, que às vezes eu tenho que orientar esses pais em relação a como cuidar desses adolescentes, né? E essas abordagens que eu uso são abordagens de psicoterapia breve, né? Somando a hipnose, terapias do trauma, como o MDR, o Brainsporing, que são terapias que a gente pode aprofundar, né, naquilo que é a problemática global da pessoa, como também coisas específicas que essas queixas, né, exigem de nós, né? Outra coisa que eu acho importante salientar, que dentro da neuropsicologia, porque eu sou neuropsicóloga, faço diagnósticos, né? Diagnósticos infantis até diagnósticos de idosos, né? Então, a gente tem um conhecimento muito grande em relação aos transtornos mentais, né? Os transtornos psiquiátricos. E isso é muito importante nessa seleção entre o normal e o anormal, entre o que é tranquilo, não precisa preocupar, é isso mesmo, e aquilo que precisa, sim, uma intervenção de psicólogos ou uma intervenção psiquiátrica ou médica. Então, acho que essa bagagem, ela é sempre somada na direção de cortar uma terapia à medida de cada cliente. Porque cada um precisa de um tipo de orientação. Sim, né? Não, perfeito. E nesse momento, né, Simone, eu acho que esse assunto é ainda mais relevante, né? As pessoas estão nesse isolamento, estão em casa. Eu acho que alguns momentos a gente está tendo que encarar uma realidade, né? Porque a gente sai, a gente vai trabalhar, muitas vezes os problemas eles vão ficando escondidos. E como a maioria das pessoas hoje elas estão em casa, né, respeitando esse isolamento,
eu acho que muita coisa nesse momento ele vai vir à tona, né? Imagino, né? Porque pela convivência, né? Não tem como fugir nesse momento, né? É, 2 semanas atrás eu fiz uma live e falei que na minha percepção, o pessoal que está mais afetado ou que está sofrendo inicialmente, primeiro e mais, são os adolescentes. Por quê? Os adolescentes, eles precisam do grupo para se desenvolver. A adolescência, em última instância, ela acontece no grupo, né? A identidade pessoal, identidade sexual, identidade profissional, identidade ideológica, identidade religiosa e tudo mais que o adolescente vai buscar para formar-se como pessoa, ele vai fazer essa diferenciação da família através do grupo, né? E nesse momento de quarentena, ele está privado do grupo. Por mais que eles estejam, sim, interagindo online, né? O tempo todo ligados entre si, com várias tecnologias que eles já frequentavam antes e tudo mais, é diferente do contato. O ir para a festa, o ir para a escola, né? Eu já tive cliente, menina, né, de 14 anos, falou assim: ai, eu nunca imaginei que eu ia querer ir para a escola. Né? O outro falou: nunca imaginei que eu ia enjoar de série, né? Olha. Ou seja, eu quero os meus amigos, eu quero estar perto deles, né? Então, nesse momento, muitos também não estão, principalmente alguns mais velhos, né? Não estão respeitando a quarentena, que eu acho perigoso no sentido para eles e para as famílias, né? Que deveriam estar mais ligados com esse sentido do risco mesmo, do momento. Mas, ao mesmo tempo, a maioria está privado, né? E essa privação tem criado algumas angústias, né? Desde tédio, sensação de isolamento, sensação de não estar podendo viver a vida, né? Perder tempo. Então, isso tudo a gente tem que estar atento nesse momento, principalmente os pais que conhecem seus filhos, sabem como que eles funcionam, quais são as características deles, para não perder o time, né? Porque a adolescência é uma fase mágica, uma fase de transformação, uma fase cheia de vida, né? E a gente sabe que muitos nessa fase, em decorrência de situações pessoais ou até problemas familiares, etc., podem não estar vivendo uma fase tão mágica assim. Então, como as coisas podem acontecer muito isoladamente, né? O adolescente se fechar no quarto ou estar muito tempo nos seus jogos, etc., pode ser indício de alguma coisa que não é assim tão saudável, né? A gente pode conversar esses detalhes. Sim, com certeza. Ainda tem agora que eles estão tendo que se adaptar a muitas coisas, né? Por exemplo, as aulas online, provas, né? Todas essas atividades, lá em casa eu tô vendo muita dificuldade. Primeiro que cada escola tá agindo de uma forma, né? Estão tentando da forma que eles acreditam ser, né? Ser a forma correta. Mas eles estão, eu sinto que eles estão totalmente perdidos. E a gente também, né? Até para apoiar e tal. Então, tá bem desafiador aí para os meninos, né? Para todos, mas para eles eu concordo que tá um momento aí muito delicado, né? E ao mesmo tempo a gente tem visto uma evolução também. No começo eles estavam assim mais entediados, vamos dizer assim, porque a gente tem que pensar que essa é uma geração que ela não conheceu o tempo livre. É verdade. Não conheceu. Verdade. Né? Essa geração é a geração dos bebês que foram cedo para os berçários, ou que mesmo que tiveram a primeira infância em casa, eles tinham e tem, né, até hoje, uma atividade atrás da outra. Então, eles já são acostumados a viver numa ansiedade de tempo, de tensão, de muita ocupação, né? E no momento em que eles se veem sem aquilo tudo que eles gostam para se divertir, e ainda com o tempo sobrando, num primeiro momento, o que eu pude observar foi eles ficando mais tristes, né? Agora a gente já está num segundo movimento,
que é Uhum. eu estou descobrindo coisas que eu nunca imaginei que eu ia gostar e estou aprendendo, né? Eu tenho um grupo que eu atendo de adolescentes, já são jovens, né? Eles eram praticamente dependentes de internet. Aliás, quero agradecê-los, porque por causa Ah, deles, foi a primeira semente que plantaram no meu coração de eu estar na internet. ó, que legal. Que bacana. Produzindo alguma coisa online, porque Uhum. eles estavam num grupo há um ano e eu estava dando alta já para uma menina que estava já bem, né? Habilidades sociais, tudo isso que eles perderam de tanto ficar imersos, né? Durante toda a adolescência em internet, em online. E aí um deles falou, Simone, pessoas como nós vão precisar de vocês, de você. Olha. E eles estão lá. Se você não estiver lá, eles não vão te conhecer, né? Olha, gente, que Para bonitinho. que eles possam usufruir disso que a gente usufrui aqui, né? Então, quero Uhum. agradecê-los porque essa foi a primeira semente, tipo, eu posso levar para além do meu consultório aquilo que eu trabalho aqui, né? Sim. E então eu vi de um desses essa semana Uhum. que ele estava fazendo, que ele tinha descoberto um curso muito bacana, que era um Ó, curso de inteligência emocional e ele estava fazendo, né? olha. Então, assim, para uma pessoa que sempre só estava na internet para entretenimento, sempre perdendo tempo, trocando noite pelo dia, né? Por tudo que ele já trabalhou, pelo tanto que ele já está engajado na vida, Uhum. hoje ele está buscando um tempo mais útil mesmo online, né? Mesmo lá. Uhum. Né? E Uhum. assim, os passatempos existem, faz parte, Uhum. são diversões para eles, né? A gente Uhum. fala que a adolescência mudou muito de 20 anos para cá, né? Quando eu me especializei e Uhum. ainda mais de quando eu fui adolescente, né? Uhum. Mas a gente seguir esse movimento com eles, a gente perceber como que eles estão também tendo oportunidades que nós não tivemos, né? Sim. Então, Sim. saber usar, né? Como que Uhum. eles podem Equilíbrio, né? interagir, vivenciar e saber usar. Igual, por exemplo, eu já tive outros exemplos de pessoas que eles mesmos buscaram oportunidades para estudar fora, né? Ó, Que que os legal. pais não tinham essa possibilidade, Incentiva. mas eles cavaram a oportunidade, Que né? legal. É. Uhum. Então eu vejo que nesse momento, saindo do tédio, saindo da situação meio dificu... com essa dificuldade de adaptação, eles, pelo menos alguns, já estão buscando um jeito de se reinventar, Que né? legal. Um jeito de aprender a fazer desse tempo um tempo melhor para eles mesmos. Perfeito. Nossa, fantástico. Adorei. Já adorei a reflexão, né? Uhum. E, Simone, a gente podia começar, talvez, falando um pouquinho quando que transforma, né? De criança vira Uhum. adolescente, né? Acho que para a gente É. poder iniciar esse raciocínio, né? Talvez essa puberdade. Como é que a gente sabe? Quando que os meninos, né, deixam de ser crianças e começam a virar adolescentes? Uhum. Sim. Esse momento está cada vez mais cedo, né? A Uhum. gente considera que a adolescência começa no início da puberdade e que tem Uhum. acontecido por volta dos 9 anos de idade, né? Nossa, Então, com muito. 9 anos, sua criança já está Sim. se transformando num adolescente. Por quê? Uhum. Porque as mudanças físicas que vão acontecer a partir do momento em que as mudanças neurológicas e a ativação, né, da hipófise que vai ativar os hormônios que vão dar os caracteres secundários, né, Uhum. sexuais e todo o crescimento, enfim, começa a ser ativada, também uma série de mudanças psicológicas e comportamentais ocorrem na sequência, né? Uhum. Então, a gente diz que ali na puberdade, os meninos podem ficar um pouco mais agressivos, porque o hormônio já está mais circulante, né? Testosterona, mais fortes, mais bravos, enfim. Uhum. As meninas, aonde que começam esse desenvolvimento para chegar até a menstruação, então começa mudança de humor, começa algumas coisas que as mães e os pais não estavam preparados, né? Uhum. E às vezes os pais, sem estar preparados, não conseguem lidar
criança adolescente, né, que está adolescendo, de uma maneira cuidadosa, né? Então, é interessante a gente pensar que nessa fase, os meninos e as meninas, eles vão engordar um pouquinho. Por quê? Porque depois eles vão ter o estirão do crescimento, né? Sim. E eles precisam dessa massa para distribuir depois, quando tudo acontecer com a velocidade que vai acontecer. Vai acontecer. Né? Então é importante saber isso para não pegar no pé da criança, para não estigmatizar. Né? Outra coisa, eles podem ficar um pouco mais argumentativos, porque eles passam a pensar, diferenciando daquela criança que era mais cordata, que recebia as ordens e ia lá e cumpria. Então, não é que eles estão também mal educados, né? Eles estão conseguindo e criando uma aquisição mental a mais, né? Uma capacidade cognitiva que vai melhorar muito mais ainda com o despertar da adolescência, né? Com a evolução da adolescência. Mas tudo isso já está começando desde o início da puberdade. São sinais menores, né? Que no menino é marcado de uma maneira que só o médico consegue ver, que é o crescimento do testículo, né? Então, começou a crescer o testículo, está marcado o início da adolescência. Começou o aparecimento do broto mamário na menina, começou a adolescência, né? E aí, os próprios precisam lidar com mudanças que eles não estavam também acostumados, né? Então, por exemplo, a mãe e o pai precisam orientar sobre chulé, sobre CC, que antes não precisava passar o desodorante, agora vai precisar, por causa justamente dessa mudança de hormônio, né? Muitas meninas sofrem nessa fase por causa que o cabelo muda, né? Então, aquele cabelo mais fininho de criança tem uma outra nuance agora, que às vezes pode anelar e ela não quer, às vezes pode dar volume, ela não quer. Verdade. Né? Tudo tá ruim, geralmente, né? Isso aqui é o outro. Né? Então, assim, meninos e meninas começam, tanto um quanto o outro, começam a passar meia hora na frente do espelho, mesmo pequenininhos, assim, né? E os pais ficam ali às voltas, muitas vezes achando isso desnecessário, exagero. Porém, é uma descoberta, né? Então, se o corpo está mudando, o pelo está crescendo, eu estou crescendo, eu estou sentindo coisas diferentes, com quem que eu vou me abrir, né? Então, ele vai vivendo todas essas questões, ou ela, né? Todas essas questões, às vezes, no grupo, ou solitariamente, ou nessas situações com os pais, né? Então, daí, você perguntou, né? Mas ela só começa na puberdade, né? E nessa fase, alguém já me perguntou, então quando que eu devo conversar sobre sexualidade com meu filho, né? Eu gosto de dar um exemplo que eu assisti há um tempo atrás, uma palestra de um pastor, que era pastor evangélico. E aí eles fizeram essa pergunta para ele. E ele falou, quantos anos tem seu filho? Aí a pessoa falou, 8 anos. Sabe a resposta dele? É tarde, alguém já falou. Nossa, ai! E é isso mesmo, né? Ainda mais a gente pensando em situações onde a criança está exposta à internet, ao mundo online, os que não estão, os coleguinhas estão, né? Então, qual que é o nosso papel? Não é conversar só sobre as mudanças do corpo da criança no sentido da sua própria mudança sexual e de desenvolvimento, né, dos caracteres sexuais, mas também das mudanças que vão acontecendo a partir disso, né? A respeito dos sentires, a respeito do ficar, a respeito das curiosidades, a respeito da masturbação. Por quê? Porque é na autodescoberta que também essa identidade vai se formando, né? E os pais, às vezes, não estão preparados para uma pergunta, né? Que dirá, então, se eles estão preparados para uma informação mais precisa, um diálogo mais aberto e tudo mais, né? Que a gente precisa pensar. Tem uma, por exemplo, pensando, né, em pai e mãe, homem e mulher, existe é mais fácil, né? Por exemplo, para a mãe falar com a filha, mais fácil não. Talvez seja o impacto disso para o adolescente, né? Não para os pais.
A mãe falar com a filha, o pai falar com o filho, ou não? Independe isso, Simone. Independe. A gente diz que assim, aquele que tiver mais à vontade, né, com o assunto, deve tomar essa atitude. Mas sempre o filho tendo acesso aos dois. Porque às vezes, para aquele par, né, para aquele do par, né, se é a esposa ou se é o marido, que vai falar com a criança sobre isso, para ele é confortável. Mas às vezes ele idealiza, ele gostaria que fosse o outro, né? Então, como que eu vou falar disso com minha mãe? Ou como que eu vou falar disso com meu pai? Então, quem tem mais facilidade, abre o caminho. Porque vai falar com naturalidade, vai responder, vai dar exemplos e tudo mais. E vai também usar as experiências do dia a dia, né? As oportunidades que o dia dá, com assuntos que chegam, com situações que são ilustrativas para poder comentar alguma coisa. E aí, com isso, ele sabe que ele tem porta aberta com o pai ou com a mãe. Ideal, tá? E assim, se os pais não têm essa facilidade, busquem ajuda, né? Sim. A gente tem alguns livrinhos para os pequenos, porque esses livros são mais fáceis, ilustrativos, para poder que eles entendam, para que os pais não falem de forma avançada o que ainda não estaria na hora, por exemplo, né? E aí esse é um desafio, né? Nossa, para a gente é um desafio, né? Qual é a hora, qual é a forma de falar e tal. Tem que ir no feeling, mas é desafiador. É bastante. Então, assunto, sexo, sempre tem, sempre teve, sempre vai existir, né? Se a criança pergunta, é porque em alguma medida ela já sabe. Então, partir da pergunta da pessoa, tipo, você está me perguntando sobre isso, o que você sabe disso? É um bom ponto de partida. Mesmo que seja um de 12, um de 13, não tem problema, né? O que você sabe disso? O que mais você quer saber? É um bom ponto de partida para até situar o pai e a mãe em que caminho ele vai seguir naquela direção de dirimir a dúvida do filho. Por quê? A dúvida ele vai buscar na internet. Ele vai buscar com o amigo, né? E muitas vezes pode ser distorcida. Né? Então, essa fala desse pastor que eu falei é muito sábia. Se com 8 anos de idade, seu filho já ouviu de alguém sobre sexo, ele deveria ter ouvido de você. Sim. Né? Sem dúvida. Porque você é o que vai estar nesse papel como educador. A escola vem para fazer um reforço, uma ampliação, porque vai lá no 4º ano, né? Mais ou menos, discutir sobre reprodução, sexualidade, tudo mais. Mas a abertura tem que estar dentro da casa de cada um. Sim. Né? Sim. A Adélia está falando aqui que nós nunca sabemos quando falar. Adélia, realmente. Achar esse, né, o momento certo realmente é desafiador, né? Mas, Simone, depois que então começa, né, nessa puberdade, existem fases de adolescência? Assim, inicial, média, existem fases? Existem. Essas fases, elas marcam, inclusive, dentro disso que eu falei, né? Que são como o grupo vai oferecendo para o adolescente esse lugar de desenvolvimento. Em cada fase, esse grupo tem um papel ou tem um cenário que ajusta com esse desenvolvimento, tá? Então, a gente chama a primeira fase da adolescência, e cada uma tem a sua especificidade, a adolescência inicial, que seria ali entre os 11 a 13 anos, mais ou menos, né? Hoje, um pouquinho mais cedo, se a gente pensar nas meninas, principalmente, né? 10, 12 anos, né? Que as meninas e os meninos, cada um que a gente chama Clube do Bolinho e Clube da Luluzinha. Verdade. Para os antigos, todo mundo sabe o que é isso. Então, assim, é grupinho de menina com menina e grupinho de menino com menino. Tá? Então, se você antes chamava a classe inteira para festa, nessa idade eles não vão permitir. Não. Eles querem quais amigos chamarem, só chamam aqueles amigos e sempre do grupinho do mesmo sexo. Grupo, né?
Isso no geral, tá, gente? Lógico que a gente tem as exceções de meninos ou meninas que são mais sociáveis, que a família já interage com vários pais, assim, né? Mas na preferência e na escolha, isso se dá dessa forma. E por quê? Porque eles primeiro vão fazer um processo, eles estão diferenciando da família, mas eles primeiro vão fazer um processo de imitação, de pertencimento, né? Então, os meus pares de iguais, eu quero parecer, eu quero pertencer, eu quero saber, eu quero ser convidado, eu quero usar o que ele usa. Então, lá atrás, quando eu fiz a especialização, a gente falava assim, se um menino usar boné, todos vão querer usar boné. E todos vão para todos os lugares com aquele boné, né? Hoje em dia não é isso mais. Hoje em dia é, se um tem celular, todo mundo quer ter celular. Sim. Quer aquele tipo de aparelho, né? Ou quer postar tal tipo de coisa. Então, é sempre muito essa situação de similaridades que eles buscam, para que eles se sintam e possam se reafirmar como pessoas, inicialmente distinto dos pais. Nessa fase, André, sabe o que acontece? E os pais ficam chateados. A mãe vai deixar na porta da escola, o filho não quer beijo. Ai, Ou faz assim, ou empurra, né? Não quero, que ou isso pode deixar aqui tal. Pra trás. Não precisa chegar lá, não pode me deixar aqui. Me deixa aqui, não me leva até lá. Aqui tá bom. Muito comum. Por quê? Porque eles não querem estar no papel de criança mais. Eles não querem ser aquele filho protegidinho. Queridinho ele quer sempre ser. Mas ele não quer transparecer que ele não está com a sua independência, né? Atingida, né? E isso vale para meninas, vale para meninos, e nessa faixa etária isso é comum por causa dessa afirmação, dessa necessidade de pertencer a um grupo já de pares de iguais, a gente diz assim, né? A partir disso, ali pelos 13 aos 15, mais ou menos, né? A gente tem o que a gente chama de adolescência medial, né? A adolescência média, que é uma fase onde eles já se misturam, né? Então, os adolescentes, eles já fazem grupinhos misturados, menino, menina. Eles namoram meio que em bando também. Desde a nossa fase, né, de adolescência, a amiga sondava, né, se o coleguinha lá estava a fim de ficar ou não. Isso acontece até hoje. Elas sondam pessoalmente, elas sondam, eles também, né? Sondam através dos meios eletrônicos, né? De modo que essa outra fase, onde eles vão ter outro tipo de segurança, de acesso a ficar, a gostar, a namorar, a expressar, a desenvolver popularidade, entre outras coisas, eles vão também praticando isso aos poucos, né? Então, uma coisa interessante da gente marcar aí é o seguinte: imagina se o adolescente precisa tanto do grupo, imagina aquele excluído. Imagina aquele que sofre bullying. Nossa. Tá? Então, é uma coisa muito séria, muito grave, pode causar depressão, pode causar vontade de morrer, Traumas, coisas, né? Traumas, coisas assim importantes. Então, os pais precisam estar atentos para fortalecer esse filho que às vezes tem um comportamento, um temperamento mais tímido, porque às vezes não é uma questão dele não querer. Às vezes o temperamento desse filho, dessa menina, é mais reservado, né? Mais introvertido. E tudo bem, né? Então, os pais entenderem que eles podem também dar esse acesso aos filhos aos poucos, respeitando também seu jeito de ser, tá? Mas dar atenção àqueles que estão sendo, de alguma maneira, sofridos por causa de algum tipo de exclusão,
tá? Para que eles consigam resolver, né, a situação que os magoou, os feriu, e também para que eles se fortaleçam, porque o processo de inclusão é pessoal. Verdade. O adolescente precisa entender que ele não precisa ser convidado a todas as festas, né? Algumas frustrações que essas situações ocorrem ajuda a lidar com a emoção negativa para se fortalecer. Então, é ter um meio termo, né? Não ficar no mimimi, que seria aquela situação que eu tô sempre ruim, ninguém me ama, ninguém me quer. E também não ficar na situação oposta, né? De que eu sinto raiva dessas pessoas porque eles me excluem, etc. Né? Então, Acaba se encontrar vitimizando, né? Isso para depois não se vitimizar. E aí depois, E como eu estava quando falando, adultos, é difícil eles entenderem, né, o conceito de uma autorresponsabilidade, né, de parar de terceirizar, né? A culpa é do governo, a culpa é do coronavírus, blá, 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 né? Então, acho que ali eles já precisam, né, assumir viver esses conceitos, né? Porque acho que imagino que, né, depois no futuro, a minha visão, né, como leiga no assunto, mas eu imagino que depois traga consequências, né, Simone, nesse aspecto. Sim, claro que a gente tem que pensar que se uma criança chega no nosso consultório, um adolescente chega no nosso consultório, eles são futuros adultos, sim. E é com esse olhar que a gente vai trabalhar. E o oposto também, estava falando dos mais fragilizados, que estão vulneráveis a essas situações, o oposto também deve acontecer. Os pais daqueles que são os provocadores de bullying, os pais daqueles que de propósito discriminam outras pessoas ou causam malefícios emocionais, danos para os outros, esses pais também precisam cuidar dos seus filhos, educar seus filhos, levar para uma terapia muitas vezes, porque esse tipo de comportamento ele não é civilizado no sentido de contato, no sentido de interação social. Essa pessoa também precisa de aprender um senso de discriminação, que a gente chama de habilidade social, e também de leitura de ambiente, que muitas vezes essa criança não tem, esse adolescente não tem, sabe? Então, a gente olhar para os dois lados também, porque muitas vezes aquele que é o que provoca é também uma pessoa frágil. Aparentemente, passa um olhar um comportamento de forte, de poderoso, mas no fundo tem seus sofrimentos. Né? E depois disso? Quando não sai da adolescência? Quando vai... Não, a gente ainda tem os que não saem, mas tem a adolescência tardia, tem outra que a gente chama ali dos 16 aos 19, 16 a 18, né? 17 aos 18, 19 por aí. Porque essa fase que eu tô falando é dividida em idades, ela é bem assim, só didática. Porque, né? porque o que mais não tem é essa divisão certinha, né? Divisão e questões muito iguais, né? Padrão. Na adolescência não existe padrão, né? A gente tem um geral que a gente se segue. Não, tô falando que a gente, como mãe, fica buscando essa receitinha de bolo, né, Simone? O tempo todo a gente quer uma receitinha de bolo. A gente queria isso bem divididinha. Tenho certeza que eu tô falando com muitas mães aqui, mas não tem, né? Não tem jeito. Mas cada um é um, né? Então, o que a gente vê, assim, no geral, nessa primeira fase, eles estão juntos no grupinho de iguais. Nessa fase medial, eles estão no grupinho de opostos, mas ainda a turma toda junto para se auto-fortalecer. E nessa mais tardia, eles já começam a andar ainda em grupo, mas com mais autonomia. Né? Onde que o namoro se firma, então eu posso sair, só eu, minha namorada, não preciso da turma inteira estar junto, né? Onde que eles estão buscando algumas coisas pessoais e estão diferenciando até do grupo. Então, eu prefiro o esporte, eu prefiro o balé, eu prefiro a igreja, eu prefiro o teatro, eu prefiro não fazer nada. Ou seja, eles já dão conta de
a assumir uma identidade ou uma postura com uma autoestima, com uma capacidade de discriminação em relação aos outros, em relação à família, a eles mesmos. Por quê? Porque nessa altura, essa autonomia de autopercepção já está mais fundamentada, assim, entende? Uhum. E é muito bacana, assim, que nessa fase eles também estão buscando a identidade profissional, né? Uhum. Então a gente fala que a adolescência é uma fase de experimentação, tá? E nessa fase de experimentação, às vezes eles vão experimentar várias religiões, às vezes eles vão experimentar várias possibilidades de diversão, várias possibilidades de conexão, né? A gente está aí numa fase. Um dos temas que eu vou falar depois em particular, né, como um outro tema, é essa questão da confusão da identidade de gênero, da confusão da orientação de desejo, né? Que deixa os pais, muitas vezes, de cabelo em pé, porque e aí? Como assim? Meu filho, então, é gay, é bi, tá querendo aparecer? O que está acontecendo? Né? Então, a gente também vai poder falar disso, porque tudo isso ocorre para que a próprio autoconhecimento norteie, né? Então, a gente fala que no fim da adolescência, idealmente e saudavelmente, a identidade profissional, a identidade ideológica, a identidade sexual e a identidade religiosa, que estaria dentro da ideológica, deveria deveria estar, né, já Estabelecida, né? definida, estabelecida. Definida. E entendendo que isso é fluido também, né? Não é uma coisa igual nos anos 20, né? Que um começava numa profissão, numa empresa e ali até aposentar, né? Essa questão profissional flui, ou a mudança de ocupação, ou mesmo de profissão, pode ocorrer do mesmo jeito com as outras, né? No meio do caminho, você pode mudar de religião, né? E as pessoas ficam me perguntando, tá, então como assim? Então existe ex-gay, né? Não quero entrar no assunto, mas já entrando, né? É que a identidade é fluida, né? Então, essa coisa, agora, é lógico que tem pessoas que vão do começo ao fim da vida igual. Sim. Aquilo ali é o eixo da vida dele, né? O que a gente não pode fazer é querer que todos incluam nesse contexto, ou dessa forma, né? Porque para alguns isso é bom, faz bem e traz um bem-estar e um senso, né, de autoconhecimento que sempre fortalece. E para outros, não por causa de problemas, não por causa de doença, não por causa de dúvidas que ficaram lá atrás, mas por causa de buscas. Porque a busca pode ser constante, né? E isso poder mudar pelo meio do caminho. E tudo bem, né? Porque a gente está buscando o quê? Uma evolução. Sim. Tá? Fantástico. E quando eu for falar sobre esse assunto das identidades, de gênero e tal, aí eu vou esclarecer a respeito dessa questão quando é um conflito, quando é uma confusão, né? E como que a gente pode agir, tanto informando para o adolescente quanto informando para os pais. Para os pais. Bom, você conta pra gente aqui, que eu coloco aqui no Instagram da Lantana, né, para o pessoal seguir, porque eu tenho certeza que é um assunto. Hoje a gente não vai conseguir aquilo que você falou, é só um pedacinho, né? Porque é uma fase maravilhosa e com muita informação aí que nós pais precisamos, né? Muitas. E como precisamos. Então, você tinha perguntado dessa adolescência prolongada, né? A adolescência prolongada, na verdade, ela acaba sendo um problema, sabe, Andréia? Porque, na realidade, a gente tem uma situação que começa a desenvolver, na verdade, aí com a puberdade, e o desenvolvimento neurológico mesmo, né? A aquisição realmente de todas as funções neurológicas que a gente vai construir internamente para embasar nossa responsabilidade, nossa independência, nossa capacidade de gerir a nossa vida, ela se dá no final da segunda década. E para alguns, até ali pelos 24 anos.
tá? Entendi. Então, a Aham. gente fala que a adolescência é uma fase intensa de mudanças e que está virando um período de longa duração. Entendi. Todo mundo quer Aham. entrar cedo e ninguém quer sair. Porque é bom demais divertir, é bom Pouca, demais né? ter Não tá querendo festa. responsabilidades, né? Essa fase é É, melhor, né? e vai ter que assumir essa Sim. parte, né? Uhum. Mas o que eu estou chamando de uma adolescência prolongada é quando a pessoa, apesar dela ter essas competências desenvolvidas, tá? Uhum. E ela não assume as responsabilidades. Uhum. Ela, sei lá, com 30 anos, 35 anos, elas têm comportamentos de adolescentes, né? Entendi. Então, desde cedo que eu falo para os pais é o seguinte, olha, as pessoas, os adolescentes, os jovens, estão buscando autonomia antes de terem independência. Uhum. A autonomia é uma consequência da independência. Uhum. Só que a independência dá trabalho. A independência depende de você se responsabilizar, Uhum. você lidar com as consequências dos seus atos, você Sim. ter responsabilidade de horário, limites, compromissos com as Uhum. suas coisas, com aquilo que você quer para o seu projeto de vida, Uhum. né? E eles estão querendo o quê? Diversão. Sim. Essas outras coisas que dão trabalho, essas outras coisas Uhum. que vão tirar o meu tempo do meu lazer, eu não estou afim, né? Então a Uhum. gente está encontrando um- uma geração de pessoas que não conseguem lidar com frustração e nem com Uhum. enfrentamento que exige esforço, tá? Uhum. E Uhum. isso está atrasando o desenvolvimento emocional dessas pessoas, esse fortalecimento que a gente diz que vai garantir esse enfrentamento no futuro, Uhum. né? Então eu digo para os meus clientes que às vezes ainda querem ficar nessa vida da maciota, Essa fase boa, né? Vida boa. como eu brinco com eles, que é assim, olha, você está querendo um atalho numa situação que não existe atalho. Uhum. Você vai ter que trilhar esse caminho. Quanto mais você adiar, mais longe está a sua autonomia. Mais Uhum. difícil vai ser ganhar a sua liberdade, Uhum. né? Sim. Então, às vezes, faço um contraponto em relação a drogas, né? Então, Uhum. eles querem liberdade para fazer o que quer, do jeito que quer, beber quanto quiser e tal, como se isso fosse liberdade. Só que eles esquecem que no meio do caminho, eles podem se tornar dependentes. Sim. E eles não vão ser livres nunca, Sim. sob Totalmente essa contraditório, né? perspectiva. Tá buscando uma liberdade, mas acaba encontrando uma prisão, né? E isso também dá um É, bom tema, dá uma live inteira, né, Simone? já Porque. tá, já tá, já tá no processo, também vai ter esse Ai. tempo, né? Uhum. Então, quando a gente fala de uma adolescência prolongada, o que a gente quer é que esses adolescentes, tá, que permaneceram na adolescência depois da fase que já deveria ter assumido, né, sua vida, as suas histórias. É claro que a gente está num mundo diferente, a gente tem que considerar Uhum. isso. Na época dos nossos pais, quando a pessoa formava no ensino médio, que era o curso técnico, ele já tinha um Uhum. emprego, ele já Sim. ia para a sua independência financeira. Hoje o mercado não dita assim, né? Sim. Só que o que a gente vê é que, às vezes, a oportunidade existe e eles não querem. Às vezes, os pais ficam com dó porque vai ter que estudar e trabalhar. Peraí, Uhum. a vida ocupada com o que você quer, né? Uhum. Com o à toa e Sim. a escola meio que nas coxas, né? Ou você Uhum. quer uma pessoa engajada que, apesar de ser uma pessoa que vai exigir mais esforço dela, realmente se esforce para tratar melhor também como pessoa no mundo, no trabalho e nas relações. Porque isso Uhum. ensina também, né? Então, o Sim. que a gente vê aqui, é, o mundo atual exige um desempenho, exige uma performance, exige um sucesso cedo, Uhum. que deixa esses adolescentes sonhando alto Uhum. e também com uma expectativa e uma
ansiedade de performance gigantesca, Uhum. tá? Mas ao mesmo tempo, tanto o próprio sistema, a própria família e o próprio modelo que o adolescente está seguindo hoje não o levaria a esse lugar, que é onde começam a acontecer as doenças. Ó, é muita gente novinha, é, como chama? Universitários tomando medicações que são medicações psiquiátricas. Às vezes, lista de medicamentos. Complicado, Porque né? não suportam Uhum. esse turbilhão de coisas, né? Uhum. Então, a gente fala que cada fase a gente tem um tipo de preocupação com esses jovens, tá? Uhum. Uhum. Esses jovens que eu contei para você, né? Que na nossa época, lá dos 20 anos atrás, na formação de especialistas em adolescência, os pais tinham um risco principal a prestar atenção, que era se o filho não ia virar um viciado em droga, Uhum. né? Porque esse era o risco maior. Naquela época estava começando a onda do crack, né? Sim. Dessas pílulas, né? Mais sintéticas. Uhum. Agora, a evolução é muito rápida, porque Uhum. o comércio é liberado, é rápido, a pílula sintética, a droga sintética, né? Na pílula. A droga sintética, ela é muito mais rápida de Fácil acesso. Uhum. se tornar dependência, é mais Uhum. barato, de fácil acesso, e a Uhum. dependência é mais rápida, né? Uhum. Só que a gente tem a dependência dos games, a gente tem a dependência da rede social, a gente tem a dependência de situações que a pessoa, por exemplo, como eu falei, o adolescente tem dois, isso eu não falei não, agora que eu lembrei, que vale a pena falar, que são Uhum. duas coisas marcantes na adolescência. A primeira é a necessidade do grupo, e a Uhum. segunda é marcada pelo desenvolvimento do corpo, tá? Então, o adolescente o Uhum. tempo todo está voltado para o seu corpo. A gente fala que é uma fase meio Sim. narcísica, né? O espelho é o Uhum. grande companheiro, né? Uhum. Então, Uhum. essas cobranças de estar bem na fita, de estar com o corpo sarado, né? Para os meninos Uhum. que só iriam ganhar corpo lá pelos 19, 20, 21 anos e querem ter esse corpo bombado aos 14, os Uhum. coloca em risco com os anabolizantes, por exemplo. Sim. Né? As meninas que precisam ter um corpo de modelo maravilhosos, isso e aquilo, espetáculo, porque tem que ser desse, daquele jeito, passar tal maquiagem até para ir para a escola, elas Uhum. viram escravas de um É. padrão de beleza que nem existe. Porque se você olhar um make-up, né, num Uhum. processo de beleza, depois que faz toda a transformação ali, ainda vem os Photoshop. Sim. E aí Exatamente. a menina Seja, está ligada com aquilo que é a imagem que ela aparentemente gostaria de ter, né? Bom, mas aí eu fui falar desse assunto por quê? Porque são séries e séries de situações que a gente tem uhum. específicas e ao mesmo tempo que de uma coisa pequena pode criar um problema gigante ou Uhum. até uma doença e que a Uhum. gente tem que acudir a tempo, tá? Sim. Por Tem quê? que ficar bem Estava atento. Os pais falando, precisam ficar atentos a isso, né? é, eu estava falando, a adolescência é uma fase maravilhosa, a Uhum. fase mais linda da vida, ao meu Uhum. entendimento, e convivendo com eles eu vejo tanto que é fluida, tanto que é feliz, e pode ser. Mas é muito triste o adolescente que passou a sua adolescência doente, tá? Sim. Essa Uhum. doença pode ser exclusão, essa doença pode ser autoestima baixa, essa doença pode ser depressão, essa doença pode ser tentativa de suicídio, essa doença pode ser dissociação, N coisas que Muitas. tiram o adolescente da sua vitalidade, que tira o adolescente daquilo que é o mágico da vida, que é diversão, alegria e festa, porque É. depois isso vai passar. O que acontece no mundo Fase, adulto? né? O Uhum. que acontece no mundo adulto? Para ser adulto, você tem que ter aprendido a abrir mão Uhum. dos prazeres. Você tem que saber lidar com frustração. E Uhum. muitas das coisas que você assume vai exigir esse tipo de comportamento, né? Uhum. Então, se essas pessoas que passaram a sua adolescência sem ter essa vitalidade, é um dó.
né? É muito triste. E Sim. a boa notícia é, não precisa passar a adolescência inteira assim, né? Tão logo perceba, busca ajuda. Buscar ajuda, né? Fantástico. Tão logo veja, né? A gente conversou mais cedo, você perguntou, é normal trancar no quarto? É. Né? Porque Sim. às vezes a gente vê essas queixas e tal, né? Olha, o quarto é a identidade da criança, do adolescente, né? Que está se formando. Ele precisa da privacidade, ele precisa do seu estado consigo mesmo, né? Se antigamente tinha o diário para escrever, esse diário tinha que ficar escondido, né? Cadeado. Muitas meninas hoje em dia até ainda têm, enfim, né? É aquela necessidade dessa privacidade. Porém, o que a gente diz é, passou de 3 dias trancado no quarto, tem alguma coisa errada. Tá? Não entender é normal. esse momento, né? Tem que ir atrás, tem que conversar, tem que saber o que está acontecendo, tem que entender, tem que oferecer ajuda, né? Porque a frase número 1 que eles vão falar, me deixa, né? Não enche o saco, né? Tipo de coisas assim. Mas se você percebe que aquele comportamento não é o comportamento que você conhece do seu filho, né? Vai atrás. Tá? Ali pode estar a salvação de não chegar a situações algo mais grave, né? Em qualquer sentido. Amiga, estou amando e o Instagram vai nos derrubar em 2 minutos. Acredita? Já passou 1 hora. Eu não tinha mais um monte de pergunta bacana que eu queria fazer. Um monte de dúvidas sobre os meninos, sobre os games e tal. Mas ele vai derrubar a gente em 2 minutos. Olha pra você ver. Nós temos que depois marcar outra, viu? Depois você avisa as próximas, porque a gente tem que avisar pro pessoal aqui. Passou 1 hora, a gente nem viu. Olha que legal. O assunto quando é bom, né? A gente nem percebe. Muito bom. Então, obrigada, Andréia. Eu vou estar ou aqui no Instagram ou lá no canal de YouTube falando vários assuntos, né? Desses que eu citei aqui, sobre vestibular, sobre projeto de vida, sobre sexualidade. Vou falar para os pais, vou falar para os adolescentes, porque eles me trazem muitas dúvidas, coisas que a gente já tem uma vastidão de conhecimento na internet, as coisas básicas sobre a vivência deles, eles não sabem, eu também vou falar para eles. E vou falar de ansiedade, de depressão, e de festa, de diversão, tudo que compõe. Tudo que precisa para a gente saber aí. Nosso manual para lidar com os meninos. Hoje foi um geral para todo mundo entender que é complexo, para todo mundo entender que as coisas são grandes. Mas eu espero que a gente possa falar cada partezinha de uma maneira especial para cada um. Muito obrigada, Andréia. Fantástico. Olha, gratidão pelo seu tempo. Né, por essa simpatia de sempre, né, uma pessoa que eu amo demais, né, obrigada pela sua amizade, né, aqui publicamente, muito obrigada. Pessoal, então, olha, vai estar salva a live durante 24 horas aqui no Instagram da Lantana, né, se tiver alguma mãe, alguém que vocês acham que esse assunto é relevante, né, compartilha, pede para assistir, porque quanto mais a gente levar informações relevantes para as pessoas, mais o bem que a gente está praticando, a gente tem que fazer essa corrente do bem, tá bom? Beijo para todos. Vou desligar. Obrigada, recíproca verdadeira. Beijo. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Obrigada.